E agora chegou aquele momento especial do nosso podcast, o quadro Entre Mães, onde compartilhamos histórias reais e inspiradoras de mães atípicas. E hoje vamos conhecer Michele Lima, uma mãe cuja jornada foi marcada por milagres e a maternidade dela é uma verdadeira história de fé e superação. Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Karen Andriele e é um prazer estar com você. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Conta agradeço. um pouquinho para a gente como que foi a questão da sua maternidade atípica. A minha maternidade atípica, ela acontece, eu acredito que como para todas as mães, né? A gente jamais imagina passar por essa maternidade. E eu costumo dizer que a gente só sabe a real sensação de viver algo quando nós sentimos de verdade na pele. Então, de fato, não adianta eu enflorescer a maternidade. Ela foi bem difícil, foi um desafio muito grande, assim como foi um poder muito grande, assim, uma ligação minha com Deus, através da minha maternidade atípica. Conta um pouquinho para a gente sobre a história do João. O João Marcelo, ele nasceu de 32 semanas. Eu já havia tido 2 abortos, então a minha gravidez já estava sendo toda acompanhada. E, de repente, mudou a lua, eu senti fortes dores, fui para a maternidade, liguei para o meu médico e ele foi em seguida. E estourou a bolsa e o João acabou nascendo prematuro. Mas até o momento não era o grande desafio. Claro que uma criança sendo prematura, ela demanda mais cuidados. Mas o desafio maior foi que o João, com 18 dias que ele estava na UTI, neonatal, ele broncoaspirou com o leite da sonda. E aí a nossa história ficou um pouco mais desafiadora, que o João teve 3 paradas cardíacas, a terceira parada cardíaca fui eu que peguei ele em parada respiratória, as enfermeiras e os médicos que estavam ali no momento não viram a ocorrência. Então, aquilo foi um choque muito grande para mim, mas, ao mesmo tempo, foi libertador, porque tudo que eu vinha vindo naqueles 18 dias eu estava passando ali, todo o medo, todo o choro que eu estava engolindo, toda a aflição, tentando ser forte, nesse dia tudo veio abaixo, porque daí eu me permiti mostrar toda a minha fragilidade e dizer que eu não sabia nada sobre ser mãe de uma criança especial. E ainda ver o meu filho desfalecido, então, o que me manteve de pé mesmo, com toda certeza, foi Deus e foi a fé que me acolheu. E falando sobre fé, a sua maternidade típica, como você já disse, né, ela estreitou a sua intimidade com a sua fé? Tem alguns momentos que você fala assim, não, isso aqui foi milagre. Sim. Bom, teve um relato que eu não tenho como dizer que não foi milagre. O dia que o João broncoaspirou, eu estava almoçando na maternidade e eu senti e ouvi uma voz mesmo me dizer, volta. E eu voltei correndo e eu estava de cesárea. Então, a minha cesárea abriu e, mesmo assim, aquilo não me limitou a sair correndo para ver o que seria esse volta. E, quando eu cheguei lá, eu vi ele em parada respiratória. Eu não saí em nenhum momento enquanto eles tentaram reanimar o João. O João passou por intercorrência do meio-dia às 10 da noite. Ele foi desenganado e, quando ele foi para o CTI, ele estava em estado gravíssimo. Algumas enfermeiras que acompanhavam já ali a minha dedicação como mãe, que eu estava auxiliando até outras mães que estavam ali nos leitos, elas disseram, Michele, se prepara para o pior, porque as chances do João sair do CTI são mínimas. Mas dentro de mim havia assim, uma vontade tão grande, uma fé tão grande de que Deus podia fazer um milagre na vida do meu filho. E o João piorou em 3 dias. Os médicos vieram, conversaram comigo que provavelmente ele iria falecer nas próximas 48 horas. E aí eu fui para fora do hospital chorar e brigar com Deus, dizer, Deus, por que, né, que eu estou passando por tudo isso? Se tem um propósito nisso tudo, me mostra uma luz, coloca uma pessoa aqui na minha frente que possa conversar comigo, que me dê atenção e que me dê uma palavra de conforto, que eu estou me sentindo sozinha aqui. E aí um médico apareceu e disse para mim, o que houve com você? Por que você chora tanto? Aí eu expliquei para ele a situação do João Marcelo. E ele falou, eu vou olhar o pulmão do teu filho.
e vou te dar uma resposta. E aí ele olhou o pulmão do João e falou, olha, seu filho realmente está broncoaspirado, eu vou colocar um dreno no pulmão dele e continuo orando, que com fé em Deus seu filho vai melhorar. E em 2 dias, assim, o João melhorou absurdamente. Eu nunca mais vi esse médico dentro do hospital. Ninguém sabe me dizer quem era esse médico. Então, assim, como não acreditar na fé que estava esquentando o meu coração diante de tanto choro que eu já estava com o olho assado de chorar, sabe? Então, foram assim, consequentemente, eu tive confirmações do que eu pedia a Deus. Ele colocava uma pessoa no meu caminho, desde uma enfermeira, desde um médico. Esse médico, ninguém sabe dizer quem era, mas ele foi primordial para que o João melhorasse. E daí, depois veio a questão do João ter viciado no oxigênio. Ele não respirava mais sem ajuda de oxigênio. Para a gente sair do CTI, ele teria que voltar a respirar sem ajudas de aparelho. E um dia eu fui na reunião de pais, assim, com a psicóloga. E aí eu fiquei ouvindo ela dizer tudo, e foi fazendo sentido dentro de mim, quando ela disse que a gente tirava a força dos nossos filhos quando olhava para eles e falava, tadinho, Deus, por que ele está passando por tudo isso, né? Eu falei, é verdade, meu filho já sobreviveu a tanta coisa aqui dentro, né? Então, ele não é um coitadinho, ele não é pequenininho, ele não é um pobrezinho, ele é um vitorioso. Diante de tudo que ele já passou, ele é um grande vitorioso, né? E eu voltei no leito e tive uma conversa sincera. E meu pai e minha mãe são católicos rigorosos e queriam batizar o João devido ao que pudesse vir a acontecer, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu chamo um padre, né? E aí eu falei, não, a oração mais potente que tem é de uma mãe. Então eu vou batizar o meu filho e vou ter uma conversa sincera com ele. E Deus está aqui junto conosco. Então, não é dentro de uma igreja só que ele vai receber a bênção de Deus, né? Essa bênção vai partir do meu íntimo, do meu coração e da minha fé com Deus. E aí eu tive uma conversa sincera com o João. Disse para ele que eu estava passando por momentos muito difíceis, que eu não imaginava passar por tudo aquilo, mas que eu estava ali pronta para o que ele precisasse de mim. E eu precisava que ele me desse uma resposta diante do que os médicos diziam que ele iria vir a falecer, se ele tinha um propósito maior na Terra, alguma missão para a gente cumprir juntos, que ele me desse um sinal de vida. Ou, caso contrário, se eu estivesse prendendo ele em sofrimento, como me foi falado no hospital, que eu entregava ele nas mãos de Deus, que eu aceitava que ele descansasse. E aí, nesse dia, o João se desentubou sozinho e voltou a respirar. Então, assim, eu digo que o João, eu tenho toda a certeza que ele veio assim, para a minha vida para me mostrar que Deus existe a todo momento e Ele está conosco a todo momento, sabe? Não necessita da gente ir em templo ou em igreja, respeito demais a religião, né, de todos, mas Deus ele está com a gente 24 horas por dia, né? Basta a gente colocar nosso joelho no chão, se colocar em humildade e pedir a Deus que Ele venha, né, e haja na nossa vida, que com certeza a gente vai ter resposta, assim como eu tive. Nossa, é lindo, né, ouvir seu relato. E além da fé, que já é muito, o que mais a maternidade atípica te trouxe? Então, a maternidade atípica, ela foi um amadurecimento muito grande na minha vida no geral. Primeiro, que com o diagnóstico do João de paralisia cerebral, a gente já teve uma readaptação, né, em toda a nossa estrutura familiar. Eu sou mãe de uma adolescente de 16 anos, sou casada, o meu esposo, a princípio, não aceitou o diagnóstico, né? Eu entendo ele, porque existe todo um sonho do pai com o filho homem de jogar bola, né? E quando eu disse para ele que o diagnóstico do João seria de paralisia cerebral, ele falou, não, isso não é verdade, né? Não pode ser verdade. E eu digo que a mulher, né, ela fortalece o lar diante da fé, porque a gente já está se sentindo muito debilitada, muito. E mesmo assim, a gente busca a força em Deus para manter a nossa casa de pé, para manter o nosso lar de pé, a nossa família de pé, porque é um momento onde é muito fácil tudo ir por água abaixo.
eu sou voluntária na ACC e eu ouvia muitos relatos das mães que 95% das famílias são desfeitas quando tem o diagnóstico do câncer. E eu achava isso um absurdo, até eu vivenciar. Porque daí eu vi o quanto é fácil uma família ir por água abaixo por conta de um diagnóstico difícil. Porque muda toda uma rotina de uma casa, né? Muda todo... geralmente, uma mãe atípica, a primeira coisa que ela deixa de fazer é o trabalho, como que faz com a demanda das atividades que a criança necessita para que ela tenha um bom desenvolvimento, né? Que nem no caso do João, ele faz atividades para o desenvolvimento dele todos os dias pela manhã. Então, se eu necessitasse de ter um trabalho de horário comercial, não teria como, seria inviável. Então, eu precisei, assim, tirar um tempo, respirar, agradecer a Deus e pedir muito a Deus sabedoria para lidar com toda essa situação ao mesmo tempo, do casamento, do diagnóstico do João, uma nova mãe que estava nascendo diante de um filho com paralisia cerebral e mãe de uma adolescente, né, que a gente, como mãe, já se cobra o tempo inteiro. E eu me cobrava, será que eu estou deixando a desejar com a minha filha mais velha, dando total atenção para o tratamento do João Marcelo? Então, ela necessitou de um acompanhamento psicológico. Meu marido, a gente foi para dentro da igreja fortalecer a nossa fé juntos. E o João Marcelo, eu fui em busca de todos os tratamentos possíveis. E aí, um dos tratamentos muito indicado para crianças com paralisia cerebral ou crianças com necessidades especiais é a ecoterapia. E eu fiquei muito impressionada quando eu coloquei o João e vi o João sentado num cavalo, a expressão facial dele diante do cavalo. Eu falei, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é e que eu preciso descobrir. Como que o João está se sentindo tão bem em cima de um cavalo? Porque a mãe, o instinto da mãe é proteger. E na hora que você vê um animal de grande porte e vai colocar o teu filho ali em cima, você fala, meu Deus, será que não é mais um risco que ele está correndo? E não, o João ficou fascinado, apaixonado pela ecoterapia. E a ecoterapia, ela não é um tratamento de custo baixo, né? Ela, diante de todos os tratamentos que uma criança com necessidades especiais necessita, ela tem um valor bastante agregado e não é de fácil acesso para todo mundo. E aí veio a pandemia, o João fazia ecoterapia. E nós fomos para a fazenda do meu pai, e no próximo aniversário do João, o João ganhou um cavalo. E eu falei, nossa, que maravilhoso, mas o que eu faço com esse cavalo? Né, que é uma égua. E aí eu fui estudar como que se preparava um cavalo para crianças especiais. E busquei várias pessoas que pudessem fazer isso. E não encontrei. Porque as pessoas diziam, um cavalo precisa vir até mim e ficar aqui por um tempo. E na minha concepção, quanto mais vínculo o João tivesse com aquele cavalo, melhor seria para o João para estar diante do cavalo. Então eu falava, não faz sentido eu levar o cavalo para longe do João, para depois o João poder se tornar amigo desse cavalo. E aí eu disse, não, eu vou pelo meu sentir. Até hoje o meu sentir deu certo, eu vou manter o meu sentir. E foi impressionante, porque quando a gente estava na fazenda, o João já estava com 5 anos, e ele não andava, e as chances dele andar seriam mínimas, porque onde faltou a oxigenação nele foi a parte que comanda os membros inferiores, as pernas dele. Então, ele não recebe esse estímulo cerebral. E aí eu fui em busca de estudar a respeito dos cavalos na ecoterapia, qual que era toda a função com a criança, né, quais os benefícios, os custos. E aí, um belo dia, a gente estava na fazenda e eu comentei com a minha mãe que, às vezes, eu me sentia ingrata com Deus, porque eu havia pedido a Deus que deixasse ele vivo. E hoje eu estava pedindo a Deus que ele andasse. E aí a minha mãe me disse, mas por que, se para o seu pai você não pediu uma única coisa a vida toda? E aí eu entendi que, de fato, eu estava me cobrando e me culpando por algo que não tinha necessidade, né? É muito fácil a gente se colocar nesse lugar de perfeccionismo, né? De se cobrar como perfeita como mãe. E aí eu disse, é verdade, eu vou conversar com Deus mais uma vez, né, de coração.
E aí, nesse dia, a gente estava olhando as estrelas, eu e o João, deitado na rede, e eu senti de conversar com Deus. E eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu anseio de ver o meu filho andar. E eu sei que o Senhor é Senhor dos milagres. Então, se for da tua vontade, faça o meu filho andar, mesmo com dificuldades, né? E eu me coloco à disposição, com toda a humildade, que você me mostre um propósito em tudo isso. Porque, diante do sofrimento, a gente tende a se vitimizar. Mas eu li um livro que da dor nasce o amor. E isso faz muita relação com a minha maternidade. Da dor que eu senti desde o parto até o João caminhar, nasceu um amor que transbordou, que eu digo assim, que hoje isso me transformou numa outra mulher, numa outra mãe, numa outra pessoa mesmo, sabe? E 3 dias depois o João levantou e saiu andando, assim. Então, diante do mato, diante de diversas dificuldades, tinha espinho, e ele simplesmente saiu andando. E o que me deixou mais surpresa é que ele andava e gritava assim, eu sou um vitorioso, eu sou um vitorioso. E quando eu entendi o que ele estava verbalizando, eu falei, meu Deus, eu não duvido de mais nada. Aí, eu queria gravar para mostrar para os médicos, né? Eu consegui gravar um pedacinho, mandei para a neurologista, para os médicos, e os médicos disseram, Michele, é um milagre, porque ele está sem os aparelhos que ele necessita para ajudar ele a caminhar. Ele está descalço no mato, né? E eu entendi ali que a natureza, ela é tão sábia que mesmo em silêncio, ela é uma medicina muito curadora. Porque eu protegia demais o meu filho. Eu não deixava o meu filho andar descalço, eu não deixava o meu filho engatinhar na terra. Eu não deixava. E diante da pandemia, eu não tinha outra opção. E eu deixei. E ali ele se desenvolveu com muito mais agilidade. E aí eu entendi assim, não são diante das melhores clínicas, com a melhor tecnologia. Ele vai se desenvolver e a natureza tem algo a oferecer que eu não estou conseguindo enxergar, mas que eu vou estudar. E a partir daí, quando voltou todas as atividades ao normal, eu matriculei o João na escola. E eu disse, bom, Deus, hoje eu tenho meio período da minha vida onde eu posso me dedicar a alguma causa que eu gostaria que o Senhor me mostrasse no que é. No próximo final de semana dessa minha conversa, eu vi um anúncio de doma índia, doma indígena. E a égua do João, ela é uma égua pintada, que é uma égua que tradicionalmente é conhecido como a pelagem dos cavalos dos índios. Eu falei, será que é isso que é para eu ir participar? E aí eu fiz a minha inscrição e fui. E foi maravilhoso, que eu não sabia nada a respeito de cavalos. E lá nesse curso, 100% uma conexão sua de entrega, sua com o cavalo e o cavalo com você. Então, a conexão que eu estava em busca há 1 ano já para a princesa, para que alguém domasse a princesa, eu encontrei num curso para que eu preparasse esse cavalo para o meu filho. E aí eu falei, será que eu dou conta? E aí, conversando com a Bel, que hoje é uma grande parceira do Instituto, a Bel Esmeralda, ela disse, claro que você dá conta. Claro que você dá conta. Vamos fazer algumas práticas e eu vou te ensinar e eu vou fazer parte da doma. E foi assim, incrível, incrível assim, quando eu pude fazer essa preparação da égua para o João Marcelo, o João participando de todo o movimento. Hoje é uma conexão tão forte que a gente tem com os cavalos, que diante de tudo isso, eu falei, Deus, eu entendi o que você quer de mim. Eu vou abrir um instituto para oferecer terapias com cavalos, com valor acessível, que seja um valor mínimo, né, que seja um valor de tabela social, onde seja acessível a todos. E se for da tua vontade, eu vou me profissionalizar nessa área e eu vou pôr o pé e o Senhor coloca o chão. Então, diante disso, tudo vem acontecendo. Eu conversei com uma amiga, sem saber que o pai dela era criador de cavalos. E o pai dela é médico. Eu sabia que ele era médico. E contei para ela. Falei, Paula, eu vou abrir um instituto. Eu vou oferecer terapias com cavalo diante de tudo que eu vi o João passar.
Ela falou, amiga, eu vou comentar com meu pai. E eu achei que seria assim, por ele ser médico. E ela me ligou no dia seguinte e disse, Michele, o meu pai está encantado com a tua ideia e ele quer colaborar. Ele vai te doar cavalos. E hoje eu estou assim, impressionada, porque eu tenho 8 cavalos, os meus cavalos são todos doados. E os meus cavalos vivem em manada, solto a pasto. E quando eu chamo para trabalhar, eles vêm. Então, há essa entrega de quem trata eles, que é nós do Instituto Alma, que temos esse conceito, essa filosofia do cavalo viver em manada. Não são cavalos que vivem em baia, não são cavalos que são selados, né? São cavalos que chegaram para trabalhar, muitos iriam para abatedouro e vieram para nós passamos por toda uma reabilitação. E a primeira vivência que eu fiz, que foi voltado para mães e crianças, essas mães me perguntaram, algum dia você vai oferecer algo voltado para a mãe? E eu pensei, por que não? Então, hoje a gente também trabalha com a equitação terapêutica. Porque o que eu percebi, a gente como mãe leva os nossos filhos para os tratamentos, mas a sensação é só dele, é única. E a forma de eu oferecer essa oportunidade para a mãe é oferecendo a equitação terapêutica, que é ela montar a cavalo, nós fazermos um passeio para ela sentir a sensação que o filho dela sente quando está diante de um cavalo. E isso foi transformador. Vieram muitas mulheres e eu vi o quanto que um movimento simples da minha parte, que é me dedicar ali a um momento diante de uma pessoa montada a cavalo, o quanto transforma o dia de uma mãe atípica. Porque é comum que essa mãe não se sinta vista. É comum que essa mãe não se sinta ouvida. Então, nesse momento que nós estamos ali, eu estou 100% disponível para essa mãe, para essa criança. E o fato dela ir para a natureza, ela se sentir de novo pertencente a uma família, porque ali no Instituto Alma a gente forma uma família, eu digo que você passa a fazer parte da manada, isso muda o olhar dessa mãe, sabe? Quando ela sai de lá e diz para mim, muito obrigado pelo que você fez por nós hoje, eu volto no tempo, em todos os desafios que eu passei como mãe do João, sendo atípica, e penso, valeu a pena cada lágrima que caiu dos meus olhos, sabe? Valeu tudo a pena. Nossa, muito lindo o trabalho do Instituto. É algo assim que é fascinante, né? Porque existem muitas pesquisas que falam dos benefícios, né? Sim. Mas se você pudesse falar de uma forma assim breve, quais os principais benefícios, principalmente para as pessoas PCDs? Então, principalmente para as pessoas PCDs, o cavalo ele tem um andar que é tridimensional. O que é um andar tridimensional? É um passo que é para cima e para baixo, para frente e para trás. E isso já causa um fortalecimento muscular muito grande. A questão da criança ter contato com o pelo, com o toque ali nas crinas do cavalo, trabalha toda a questão sensorial. E com relação à parte emocional, que é comum muitas crianças chorarem, sorrirem, ficarem muito felizes diante do cavalo, é sobre a frequência cardíaca do cavalo. Já foi comprovado cientificamente que no nosso coração nós temos neurônios. E o cavalo, o batimento, a frequência cardíaca dele, a partir de 15 minutos que nós estamos diante dele, nós equilibramos a nossa frequência cardíaca. Então, síndrome do pânico, ansiedade, TOD, todas essas questões, o momento que está em contato com o cavalo, automaticamente o cavalo faz essa regulação hormonal e sensorial da criança, do adulto, seja de quem for, do ser humano. Agora, a questão intelecto cerebral, já foi comprovado que o cavalo ele tem um neurônio espelho, que foi muito importante para o João. O que acontece? O João ele não tinha as sensações das pernas, mas quando a gente montava ele a cavalo, é como se o cavalo fosse as pernas dele. Então, quando ele começou os passos, ele
automaticamente, com o andar do cavalo, o cérebro dele recebia neurotransmissores de que você é capaz de fazer esses passos. Então, involuntariamente, o João tinha vontade de fazer os passos do cavalo. E o que deixou ele mais encantado foi correr a cavalo, que ele sentiu a sensação de liberdade e a sensação de correr. E aí, eu vejo assim, quando o João teve a opção de caminhar, ele não caminhou já devagarzinho, ele saiu correndo. Então, eu vi ali ele refazendo um movimento que ele fazia ao estar montado a cavalo, ele fez no solo. Então, assim, é fascinante, porque quando a gente vai estudar os benefícios, são inúmeros benefícios, né? Tanto motor, quanto sensorial, quanto emocional, quanto neuro, né, psicológico. Mas a transformação é nítida quando você vê, assim, a criança, o adulto, o ser humano diante dos cavalos. E para as mães, para quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quer participar, como que elas podem entrar em contato? Entre em contato conosco através da nossa rede social, @oficial Instituto Alma. Nós ficamos localizados dentro de Campo Grande, próximo ao Forte Atacadista da Guri Marques, então é de fácil acesso. Muitas pessoas entram em contato achando que é distante, né? E não é distante. Realmente nós montamos dentro da cidade para facilitar o transporte dessas mães e dessas crianças, das pessoas que vão até nós. Então, entre em contato conosco através da rede social, que eu respondo ali, e o que tiver ao meu alcance, eu vou facilitar o acesso para vocês chegarem até nós. Michele, foi uma alegria enorme conversar com você, o nosso bate-papo, super inspirador. Realmente é formidável tudo que você viveu, tudo como você enfrentou e como você enfrenta, que Sim. Você conseguiu fazer da dor virar o amor. Sim. Parabéns para você. Obrigado, eu que agradeço poder estar aqui, né, partilhando um pouquinho da nossa história. E se a nossa história puder ser uma sementinha de esperança dentro do coração das mães, a gente já vai ter feito a nossa parte, a nossa missão aqui na Terra. A inclusão não é apenas sobre acessibilidade, mas sobre pertencimento. O que o projeto Pernas Solidárias nos ensina é que quando estendemos as nossas mãos, ou as nossas pernas nesse caso, estamos dando a ele a chance de sentir a liberdade, a emoção e a alegria que muitas vezes lhe são negadas. E a história linda da Michele nos traz uma reflexão que a maternidade atípica é feita, sim, de desafios, mas também de milagres. Milagres que não acontecem apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes do dia a dia, no primeiro sorriso, no primeiro passo, no olhar cheio de esperança. Se tem algo que podemos levar deste episódio, é que ninguém precisa caminhar ou correr sozinho e que nunca devemos parar de acreditar nos pequenos milagres da vida. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse podcast é uma produção da VW Comunicação, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você gostou deste episódio, siga nosso canal, compartilhe e deixe nos comentários qual a parte que você mais gostou. Tem alguma sugestão de tema ou convidados? Conte para nós. E até mais, nos vemos no próximo episódio. Até lá!